Estamos recebendo agora, aqui no lounge da Plant, no Plant Talks, o Alberto Araújo, CEO da Bela Agrícola, uma empresa do norte do Paraná, uma das grandes empresas aí do nosso agronegócio. Alberto, obrigado por ter vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, da tua formação e da tua... Como é que você caiu no agronegócio? Como é que o agronegócio entrou na tua vida? Claro, é um prazer estar aqui com você. Iniciei minha carreira, formação advogado, engenheiro, e em 2013 fui convidado para participar de uma reestruturação da empresa Bela Agrícola no agronegócio. Sempre fui apaixonado por gestão de empresas, mas ali eu sabia que o desafio ia ser diferente. Você já trabalhava com gestão de empresas? Já trabalhava com gestão de empresas focado no mercado financeiro. Então, passei por engenharia, fiz gestão de empresas de engenharia, aplicada à indústria, serviços, migrei para o mercado financeiro e depois de 16 anos no mercado financeiro, fui convidado a aceitar o desafio no agronegócio. Você já estava em Londrina? Ou Não, eu estava em São Paulo. Era outro desafio, né? Aceitar a mudança, mais pelo desconhecido, mas no final a surpresa foi bastante gratificante. Isso é uma coisa que parece estar cada vez mais frequente, né? Essa migração da cidade para o interior. Vocês mesmos devem estar absorvendo muita gente de outros que vem das grandes cidades com formações em outras áreas, né? É verdade. O grande atrativo é a qualidade de vida. Você ganha muito em qualidade de vida, em tempo de deslocamento, em segurança, em mais tempo com a família, mais tempo de lazer. Isso é verdade. Mas o desafio do negócio não é um atrativo? Quer dizer, você acha que as pessoas já olham, como você, por exemplo, teve que reviu um pouco o que você entendia por agronegócio? Eu acho que as pessoas hoje ainda se espantam, falam, esse negócio é grande, é maior do que eu imaginava. Não, então, a primeira visão é justamente essa, é o desafio do negócio. Isso que eu comentei com você é um bônus que você descobre só na sequência, né? Mas é verdade, assim, o desafio de entender o agronegócio, porque hoje a gente cria toda uma mistificação em relação ao próprio setor. Mas quando você vai lá conhecer efetivamente o que é o agronegócio, o que é possível de se fazer o agronegócio, a cultura que se tem no agronegócio, é fascinante a oportunidade que você tem no setor. Qual foi a primeira surpresa, assim, nesse sentido? Você fala em cultura, o que significa isso para você, assim? A primeira grande surpresa é que você vem de uma cidade onde todos os relacionamentos são extremamente formalizados, não tem muito aquilo de você confiar apenas na palavra, e você vai para um setor que ainda se confia muito no que é a palavra, em quem é a pessoa, em quem é a família. Isso ainda tem muito valor. Então, acho que essa foi a primeira grande surpresa, né? Voltar a fazer negócios baseado muito no relacionamento e na confiança. Mas, ao mesmo tempo, isso não gera, por exemplo, uma dificuldade de gestão, na medida que você precisa também formalizar mais os processos e as relações? Então, é aí que começou o primeiro desafio. Como você gerar um equilíbrio nisso? Porque você vem de melhores práticas de vários setores. Por exemplo, tinha acabado de passar por um setor financeiro extremamente regulamentado. Você cai num setor que ainda tem esse certo nível de confiança mútua que leva a uma certa informalidade. Como você gera um equilíbrio desse? Porque da mesma forma que você está confiando no cliente, a partir do momento que você começa a impor as exigências que seriam normais do negócio, passa a ser visto como um certo nível de desconfiança. Falando, então, peraí, você acreditava em mim até ontem e hoje você não acredita mais? E o desafio é gerar esse equilíbrio. Fala, não, veja bem, estamos fazendo isso para proteger ambos. Eu vou garantir a entrega dos meus serviços, dos meus produtos, está escrito aqui para você. Em contrapartida, você tem as suas obrigações. Então, assim, é algo que facilita o nosso relacionamento. Amanhã, se a gente precisar discutir, vai ser em cima do que a gente combinou. Não vai ser apenas no que a gente acha que a gente combinou. A Bela Agrícola é uma empresa interessante. Ela nasceu de uma pequena revenda de adubo, né? O fundador, o João, conta muito isso. E se sofisticou e hoje tem uma área financeira, juntamente, paralela à área de insumos, né? Vocês fazem barter, vocês fazem operações financeiras complexas, de compra do financiamento da produção dos clientes, enfim.
Como é que é a convivência dessas áreas na empresa e os desafios de relacionar esses dois momentos? Então, vamos lá. Eu acho que é bastante relacionado ao equilíbrio que eu comentei anteriormente. Então, logo quando eu cheguei na empresa, você demora pelo menos 1 ano para entender o modelo de negócios, para começar a entender, na verdade, né? E a gente imaginava que o core business era somente o fornecimento dos insumos, com o recebimento dos grãos, a venda desses grãos para trade ou para exportação, e depois você vê justamente o que você comentou. Existe uma componente muito importante, que é a componente financeira. Você está financiando toda uma cadeia. E aí você começa a entender melhor o relacionamento do grãos e do insumos com o financiamento. Entendeu? A partir daí, você começa a achar mais oportunidades no negócio que você até então não via. Novos instrumentos financeiros que podem ajudar a financiar o setor. Por exemplo, hoje existem aí, há o exemplo de uma operação de CRA, onde você consegue captar recursos direto das pessoas físicas com isenção de IR para financiar o setor. Então, você começa a ver oportunidades financeiras que você não tinha visto, mas você colocou bem. O desafio é trazer essa complexidade das estruturas financeiras para a simplicidade do agro. Entendeu? Então, o desafio está aí. Como você transforma isso numa linguagem de fácil compreensão para que o produtor entenda a vantagem de estar sendo financiado a custos mais atrativos. E ele entende, por exemplo, que a mesma empresa que financia é a empresa que vende o insumo. Quer dizer, vocês têm relações diversas com o mesmo cliente, né? Na maioria das vezes, ele não tem essa visão. Ele vê a empresa realmente muito mais como uma parceira de gestão do negócio, seja, até confunde, seja no grão ou no insumo, e aí você começa a mostrar para ele que realmente existe o seu valor de você poder ajudá-lo no financiamento da cadeia. Internamente na empresa, como é que vocês administravam ou administram esses negócios? Parece óbvio quando você fala que há uma série de sinergias e de oportunidades, mas se as áreas estiverem distantes, elas acabam não aparecendo, né? Isso é importante. Olha, não dá para dizer que foi fácil. Eu acho que os conflitos iniciais foram maiores e a gente foi entendendo que via a resolução dos conflitos, aproveitando o que a empresa já tinha em termos de relacionamento versus um pouco da formalidade que a gente poderia melhorar nos negócios e muito mais. A partir do momento que você faz a cadeia toda entender as vantagens e desvantagens, mas a relação custo-benefício fica muito mais fácil. Acho que foi uma grande lição que eu tive ao ir para o agro. Você está acostumado nas relações que são muito mais rápidas aqui nas metrópoles, né? Você quer fazer os negócios de maneira muito mais rápida, parece que tudo fica subentendido. Quando você vai para o agro, não. Você precisa entender o seguinte: se você tentar fazer dessa maneira, você pode ter certeza que não terá sucesso. Se você conseguir fazer a venda da sua solução e mostrar a verdade, a transparência do custo-benefício, você ter todo mundo engajado, funciona perfeitamente. A diferença é essa. O perfil das pessoas do agro, quando elas compram a ideia, elas defendem aquela ideia até o fim. A próxima ideia precisa ser feita uma nova venda, mas ela defende até o fim. Vocês atuam numa região em que é muito forte, por exemplo, a presença das cooperativas, né? Sim. Que, de certa forma, oferecem para os associados o que vocês também oferecem, seja na venda de insumos, seja no recebimento de grãos, seja, inclusive, na oferta de do financiamento da safra de alguma forma. Como é que é enfrentar uma concorrência com tamanha relevância, né? Como toda concorrência relevante, nunca é fácil. O que a gente entende é que, assim, não só esse modelo de negócio, que é um modelo de cooperativas que deve perdurar, é um modelo importante para você construir a base da economia na agropecuária, tem uma importância fundamental no setor, mas outros canais que virão, como a gente vem discutindo, inclusive, recentemente, né, novas tecnologias vão levar a novas formas de acesso do produtor, seja ao comercializar seus grãos, seja adquirir seus insumos. Então, acho que, assim, a grande discussão é como eu consigo ser eficiente para competir nos canais existentes. E cooperativas é um canal muito importante. O que a gente entende na diferenciação
é que, em alguns casos, a gente pode oferecer algumas soluções que fica mais complicado num modelo cooperativista, que você precisa equilibrar as ofertas em relação aos seus cooperados. Eles têm uma vantagem, que o cooperado ele é sócio do negócio, né? E você tem que convencer o sócio daquele negócio a fazer negócio com você fora da sociedade dele, né? Isso tem mesmo. um ponto crucial aí nessa operação. Sim, é por isso que, do nosso lado, a gente precisa se esforçar bastante para entregar um nível diferente de serviço, onde eu consigo, eventualmente, compensar essa relação, demonstrando que o nível de serviço pode ser diferenciado em função do tipo de parceria que ele quer ter comigo. Então, ele não precisa ter a parceria padrão que ele tem que ter, talvez, numa cooperativa com todos os seus cooperados, que é, eventualmente, um pacote. Tem um pouco de diferenciação? Tem. Conosco, qual o tipo de parceria que você escolher? Você escolhendo um nível mais forte, mais próximo de parceria, eu vou te assistir mais em todo o seu processo. Então, é um investimento mútuo na parceria. Então, acho que isso é um diferencial desse tipo de canal, que é o canal privado de acesso. Você falou aí de tecnologia, né? De como as tecnologias vão mudar aí algumas relações e as oportunidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do uso de tecnologia dentro da Bela Agrícola. Vocês passaram por um processo aí de integração dos processos internos, né? Que tipo de benefício trouxe? Como é que isso impacta, por exemplo, nessa conquista dos clientes? Olha, acho que essa foi outra grande experiência aí que eu sou bastante grato no agronegócio, porque tive a oportunidade de fazer uma implementação complexa como é de um SAP. Acho que nesse perfil de empresa, até a informação que a gente tem foi a pioneira no Brasil. E qual foi a vantagem interna? É conseguir organizar a análise de dados que estavam dispersas por diversos sistemas. Então, hoje, a gente fala muito em Big Data, em cruzar dados, mas, na prática, o que é isso? Quem está fazendo? A partir do momento que a gente começou a dar informação do que é o perfil desse cliente, o que é produtividade, o que é margem, o que é rentabilidade, a empresa atingiu um novo patamar. As diversas áreas antes não estavam integradas, a área a financeira não tinha informação do que era o cliente na área de insumos, por exemplo. Perfeitamente. Então, imagina assim, até mais longe que isso, talvez a área de grãos, o Luiz Fernando era um ótimo cliente em grãos e nunca comprou um insumo sequer da Bela Agrícola. Hoje eu consigo dizer, Luiz Fernando é um cliente potencial. Ele entrega mais da metade da produção com a gente, então ele deve ter um nível de confiança alto e não está adquirindo nada. Quem nunca foi, então, ofertar para o Luiz Fernando? Vamos lá ver o que está acontecendo. Então, coisas simples como essa, porque a gente acha, às vezes, que os dados vão dar um insight assim do outro planeta. E não, são coisas básicas que você muda o seu nível de operação. Eu te dei um exemplo aqui muito simples. Dentre esses, eu tenho vários. Mas você teve que mudar o drive mental da tua equipe, né? A equipe que está próxima, por exemplo, ao produtor, ao cliente e tal, ele tem que entender que ele não vai vender só insumos mais, né? Esse seu ponto foi ótimo, porque assim, só sistema ou eventualmente com os dados, com a tecnologia, ele não faz nada sozinho. O trabalho que a gente teve que fazer interno com pessoas e processos foi muito maior. Então, um exemplo, a gente não entendia a maneira correta. Como é que eu vou criar todos esses relatórios e vou distribuir e obrigar as pessoas a utilizar? Não, a gente fez um modelo um pouco distinto. Criamos uma área segregada de Business Intelligence e falamos, todas as áreas são clientes dessa área. O que você entende que você precisa entender do negócio? Que dados você precisa ter? E distribuímos os dados de forma que cada área montasse o seu próprio dashboard. Isso foi, acho que assim, foi o diferencial da gente poder ter a propagação dos dados de uma maneira muito mais veloz dentro da empresa. Então, hoje, um vendedor seu que está próximo do campo, ele consegue olhar toda essas prateleiras diversas que você tem lá e levar uma oferta combinada para... Perfeito. Hoje nós alcançamos, como sempre você tem que equilibrar o que eu estava comentando, né? Alcançamos o problema inverso. Hoje nós temos um nível de informação muito grande. Então, isso começa você
eventualmente, a perder um pouco de foco. Então, hoje a gente está criando os KPIs oficiais, fala assim, olhe esse número, olhe se você está voando, olha se primeiro se não vai acabar a gasolina do avião. Depois, você olha, eventualmente, se o seu flap está mais aberto, mais fechado. Mas primeiro, olha esse aqui, que é o indicador principal. Então, nós estamos indo nessa linha agora de fazer uma educação dos principais KPIs da empresa. Em termos de governança, é uma empresa que até pouco tempo era uma empresa familiar, agora passou por uma aquisição, né, uma injeção de capital estrangeiro, chinês, há pouco tempo, menos de um ano. Né? Como é que vocês utilizam, primeiro, a tecnologia nesse sentido de ter uma governança mais eficiente? Né? E, aí, na sequência, te perguntaria como é que tem sido esse processo aí pós entrada dos chineses no grupo. Em relação à governança, eu acho que assim, a tecnologia facilita o quê? A padronização dos relatórios. Porque, do mesmo ponto que eu comentei que a gente hoje tem uma dificuldade no excesso de dados, se você não padroniza o que você vai informar para o mais alto nível, isso chega de uma maneira que dificulta a análise do negócio. Então, se eu estou informando um dado, é importante que aquele dado seja comparado ao longo do período, sempre com a mesma base de cálculo. E a tecnologia permite isso. Mais do que isso, eu permito facilitar o acesso. Eu não preciso ter ninguém realizando aqueles reports por horas e horas. Simplesmente o conselho acessa um dashboard, que é o dashboard do conselho, que tem as informações que ele acompanha de tempos em tempos. Como a tecnologia auxilia a governança? Muito, porque facilita o acesso às informações e a padronização, que é muito importante para a governança. O segundo ponto, eu acho que está bastante relacionado às diferenças culturais. Porque hoje o nosso investidor ele atua em nível de conselho, então ele tem 3 conselheiros dentro do board. Ao mesmo tempo, você precisa educá-los sobre o modelo de negócio, então sobre isso que a gente comentou anteriormente aqui, o perfil do nosso cliente, como que é o setor, isso é bastante distinto para ele. E o segundo ponto é a diferença cultural, que é bastante grande, em se fazer negócios, em se decidir principalmente. Você está acostumado aqui numa cultura, essa nossa história é relativamente recente, né? E você tem que tomar decisões, muitas vezes, muito mais rápidas para um prazo curto. Lá você está falando de uma civilização de mais de 5.000 anos que nunca teve nenhuma interrupção em sua história. Então, o pensamento é muito mais médio e longo e mais tempo para entender os impactos de médio e longo. Então, isso dá uma certa divergência cultural na gestão. Mas a convivência tem sido boa? Eles participam efetivamente da gestão? Se você pensar no dia a dia, não. Em que gestão que eles estão atuando? Essa da governança mais alta de conselho. Então, o que acaba acontecendo? O seu alto nível gerencial, né, diretores, gerentes sêniores, eles têm que ficar muito mais preocupados agora em preparar e informar como está o negócio rodando ao longo do tempo. Então, acho que isso é importante. Você não se preocupa apenas mais para olhar como está o seu dia a dia, mas também como está a empresa numa visão mais de médio e longo prazo. E é isso que você tem que passar. Então, mudou a sua rotina. Você tem que se preocupar agora com isso. Mas a gestão em si não tem nenhuma interferência. A tomada de decisão no dia a dia, eu vou vender para o Pedro, para o João, o nível de crédito é esse, não há interferência. Obviamente que você tem que fazer em cima das políticas que você mesmo já tinha pré-determinado. Não há interferência nenhuma. A gente associa muito o investimento chinês à escala, né? Tudo que da China, a gente olha e fala, é grande, tem que ser grande, eles precisam de escala, eles têm muita gente para alimentar. Uhum. Enfim, eles entram numa empresa como a Bela Agrícola, que é uma empresa grande em termos de receita e de operação, mas é regional, né? Você atua numa região norte do Paraná, sul de São Paulo, norte de Santa Catarina, enfim. Vocês estão no meio de um plano de ampliação, ou de consolidação, efetivamente, desse setor de insumos, que é uma tendência também, que a Bela Agrícola pode ser ponto de partida de um processo aí de consolidação? Olha, a gente entende que sim. Como você mesmo comentou, a ambição do chinês sempre é maior em relação aos números. Então, quando você conversa
com os níveis mais altos, eles sempre falam em ordem de grandezas que é muito maior do que a regional. Então, a gente entende o seguinte, é um setor que está em consolidação. Há interesses de investidores puros, como os chineses, há interesses em fundos de investimentos de private equity, e eu acho que isso tende a se convergir. Porque, nesse mesmo setor, como você tem uma dependência muito grande para se financiar a cadeia, se você não tem escala, você não consegue atuar no setor. O chinês, eu acho que ele entendeu uma oportunidade de participar do setor agro através de uma parte da cadeia que está mais próxima da originação. Acho que era a grande preocupação dele. A partir dessa aquisição acionária, a gente entende que ele quer construir uma plataforma para melhorar o posicionamento no agronegócio em nível nacional mesmo. Um outro processo de consolidação que está havendo é no setor de insumos, né? Quer dizer, as grandes companhias produtoras de insumos defensivos, ou de sementes, enfim, fertilizantes, elas estão se fundindo e criando menos grupos cada vez mais musculosos, mais poderosos. Então, enfim. Como é que fica o relacionamento com o revendedor, com a revenda, que é um dos negócios de vocês? É uma pergunta bastante complexa. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que há uma consolidação na indústria, está havendo uma consolidação na distribuição, você precisa entender como esse relacionamento vai funcionar no futuro. Por que eu falo isso? Porque imagina o seguinte, você está sempre preocupado em ofertar o melhor para o seu cliente final, produtor. Dependendo das parcerias que você vier a fazer no médio, eventualmente no longo prazo, você pode ficar sem a melhor oferta para o produtor. Então, essa é a preocupação geral hoje na distribuição. Ao mesmo tempo, se você quiser se casar com todos, você não vai conseguir fazer uma oferta, seu time vai perder foco. Então, é um momento bastante difícil de decisão do sistema de distribuição e da própria indústria. Porque, como você comentou, eles estão se consolidando, eles também começaram a reconhecer quem tem capacidade de gestão na distribuição. Para poder escolher quem é um distribuidor que vai representar realmente a minha marca com toda a robustez, seja ela financeira e seja ela em gestão. É um desafio que nós estamos passando, assim, eu não conheço ninguém no setor que consegue vislumbrar uma resposta óbvia, porque o modelo do Brasil ainda é distinto de vários modelos mundiais, né, na distribuição, relação distribuição e indústria. E a gente está tentando achar o nosso caminho aqui. Mas qual que você acha que seria a tendência aí? Haver menos redes de distribuição? O modelo é muito regionalizado, né, atualmente. Sim. Uma capilaridade mais de nível nacional. As fusões estão levando também a reestruturações gerenciais dentro da própria indústria. Isso está acontecendo também na distribuição. Eu acho que tem uma grande oportunidade aqui para essas duas novas gerações de gestores de construir algo novo. Do que eu tenho visto há mais de 5 anos no setor, é que sempre faltou uma conversa um pouco mais franca e transparente, em que os dois são membros da cadeia e precisam prover um serviço melhor ao produtor. Como a gente consegue juntos fazer isso? Então, eu acho que é correto a sua análise. A consolidação vai ser maior e os grupos eles vão entender melhor os seus interesses para atender o produtor. O que hoje é muito disperso, né? Não existe uma política efetiva de atendimento territorial ou regional que seja. Então, as marcas acabam perdendo valor a tentar acessar territórios de uma maneira muito sem planejamento, vamos dizer assim. O que vocês imaginam para os próximos 5 anos da Bela Agrícola, em termos de ganhos, de crescimento? Qual é o planejamento de vocês? Indica que caminho? A gente vê uma oportunidade bastante grande em crescimento em duas direções. Uma é, dentro da mesma base de clientes, você participar um pouco mais da oferta dele, que hoje o cliente é relativamente pulverizado na oferta. Então, você participar mais da carteira do cliente é o nosso primeiro desafio para os 2 anos, esse ano e o próximo ano. A partir daí, é uma expansão territorial efetiva. Então, a gente acredita que em 5 anos, pelo menos 50% de crescimento
em relação à base. Você deve estar tendo também uma expansão em termos de quadro, né? Sim. E deve estar recrutando profissionais. Te perguntar um pouco do perfil do profissional que você busca hoje. Quer dizer. Hoje, a maior carência é no perfil de atendimento ao cliente. A gente vê que ou você tem um perfil que é bastante técnico, ou você tem um perfil que ele é mais superficial e foca no relacionamento, mas não consegue suprir a necessidade efetiva do cliente. O que a gente imagina? O que seria um profissional interessante para atender esse cliente? Seria como se fosse um gerente de relacionamento. Por quê? A gente precisa de alguém que consiga traduzir tudo isso que está vindo novo para a linguagem do produtor. Então, se você tem a pessoa que não tenha a mais profunda expertise técnica, mas que tenha a capacidade de entender a sua necessidade e fazer os links, é por isso que a gente chama o acesso de uma plataforma. Em tese, você acessaria a plataforma. Eu discuti aqui com o Luiz Fernando, meu cliente, e ele precisa de um novo equipamento. Chegamos a essa conclusão juntos. Tá? Vamos entender melhor essa necessidade? Então, eu vou chamar um especialista nesse equipamento específico, nessa plantadeira que tem um controle de GPS, que controla o número de sementes plantadas. Entendeu? Então, eu acho que falta essa pessoa de link, é o que a gente tem percebido no campo. Eu tenho muitos acessos, então o produtor recebe hoje muitos acessos individualizados de vários especialistas e nenhum para fazer um link e entender a melhor solução para ele. Nesse sentido, você acha que você hoje tem capacidade de atrair, até do ponto de vista de salários? Sim, eu fui atraído e eu vejo que você trazendo talentos é um setor assim que não tem limites para expansão. Então, a gama do que você pode atuar tendo essa capacidade de link, é gigantesca. Então, assim, eu vejo hoje uma oportunidade de quem está aqui na cidade, de que sofre pressão com segurança no dia a dia. Até para se locomover, você está em estado de estresse. Para um ganho de qualidade de vida que leva, inclusive, a uma melhor produtividade de trabalho. Você vai se encontrar uma outra pessoa, uma pessoa que não está sob a pressão nem de se locomover externamente, onde você vai começar a pensar melhor sobre o que você pode criar naquele negócio. Eu concordo com você. É um grande atrativo para quem quer fazer um experimento de uma nova oportunidade de vida. Bom, Roberto, obrigado pela tua entrevista, por ter vindo ao nosso lounge e sucesso na Bela Agrícola. A você também. Muito obrigado. Obrigado.